Nós estamos falando sobre algo que saiu em 98, emenda constitucional número 19. Nós não conseguimos agregar isso em termos de legislação para os municípios, porque temos a interdependência dos entes federados. Mesmo que tenha a ADIM, mas no momento em que nós temos a legislação colocada no município, e os vereadores estão aí, sabem disso, ela vale dentro do município. Então, o primeiro ponto que eu acho que nós temos que forçar, concordo com o doutor Eduardo, essa é a função dos sindicatos e nós estamos pressionando. Depois, um segundo ponto, eu vejo como fundamental nós conhecermos a legislação. E agora nós temos uma outra guerra acontecendo, um cabo de guerra no Congresso Nacional, que é a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que é justamente a negociação coletiva. É aquilo que você coloca, que muitas vezes nós temos que fazer greve para abrir o prefeito a receber a gente para conversar. Então é um absurdo o que acontece. O que eu estou tentando colocar? Aliar duas coisas, doutor Eduardo, que eu acho que seria interessante. Nós lá em Santo Cristo temos do Coparte, quem indica é a entidade de classe. Os trabalhadores que vão estar representados lá é a entidade de classe. Então, a força do sindicato e a cobrança do sindicato vai ser diretamente dentro do Coparte. E isso, agora, pegando e aliando junto com isso que nós temos que conquistar, que é a questão da Convenção Segunda, a negociação coletiva, nós podemos, o próprio Conselho, fazer essa ligação de que tenha a negociação durante o tempo todo. Porque como é que vai funcionar? Determinado prefeito, secretário de obras, precisa mais de um trabalhador aqui para dizer, vamos criar mais dois cargos, vamos fazer, não tem maioria na Câmara, então passa fácil, a gente nem está aí e vai criando. Não vai ser mais assim. Quando existir o Comparte, vai ser dialogado, é necessário, precisa concurso, porque nós lá como sindicato estamos pedindo concurso público, em vários setores, porque a partir dos setores se levanta a necessidade, não é a gestão que está levantando. Então, essa é a inserção que nós temos que conquistar no dia a dia. Eu acho que é importante o processo de participação. Bloqueada essa emenda 19, é isso, né? Não vai ser tempo. Suspenso. Existe algum outro amparo legal a nível federal ou até estadual, aonde que para fazer essas mexidinhas no plano, quem já tem o plano, aumentar cargo, pegar, por exemplo, lá, todo mundo era padrão 6, mas pega um grupo dentro do padrão 6 que deu 6.A, com um saláriozinho um pouquinho melhor, uma panelinha ali dentro, ou fazer qualquer outro tipo de alteração que tenha que ter a anuência do sindicato, como ocorre muitas vezes no mundo privado ou alguma coisa assim. Essa vai ser a dimensão da luta. Isso não vai estar escrito. Assim, para ser bem curto na resposta, não. Deveria ter, mas não. Na verdade, se nós pegarmos do ponto de vista da legislação, hoje a criação, alteração, transformação, tudo que envolver cargo, função pública, a iniciativa é exclusiva do prefeito, obviamente com a chancela da Câmara de Vereadores, né? Mas a iniciativa é exclusiva do prefeito e não é necessário ouvir o sindicato. Se tivesse em vigor essa situação da emenda constitucional, seria uma outra situação. Agora, por que tu acha que tem a DIN? Porque, na verdade, isso acaba retirando poderes do gestor público. Se eu tenho esse conselho, e se eu preciso mandar para o conselho para mudar a remuneração dele, para mudar a função dele, ou para criar cargo, ou fazer concurso, quer dizer, isso retira atribuições do governo. É por isso que tem essa DIN. Tem muita gente interessada com pele de cordeiro nessa história, tá? É assim, ó, gente. Imagina, você começa a ficar parado só para ter resposta.
responder, eu acho que tudo que funciona, tudo que se faz pressão acaba dando um efeito. Talvez não 100%, mas alguma coisa se consegue. É pela pressão que se avança. Só que essa questão da DIN está lá no STF, e aí é outro papo. Eu acho que assim, ó, em primeiro lugar, para nós conseguir força nesses conselhos, temos que explicar na hora da formação daquele conselho, as regras daquele conselho. Não pegar depois que o conselho está criado, aí não sei, que nem nós sindicatos. O delegado é escolhido em assembleia, para poder estar o sindicato na assembleia. Assim tem que ser nosso, tem que criar a lei antes. É o que eu dizia antes, na criação do conselho, tu tem que pensar no órgão público que indica o servidor, tá? E não o prefeito que indica nomes. Só que assim, o sindicato, muitas vezes, ele está... Nós temos uma situação bem interessante em Bovespa Buricá, onde inclusive o sindicato ele já foi situação, oposição, falando francamente e politicamente. E de nenhuma forma é boa. Conversando com a administração, não se chega a lugar nenhum, sendo situação. Oposição, eles querem trancar tudo. Né? Então, a conversa, muitas vezes, desculpa, ela não leva a nada. Não leva a nada. Hoje, para você formar uma diretoria do sindicato, nós temos 200 funcionários no quadro geral e mais magistério, já é difícil conseguir 14, 15 pessoas. Aí imagina mais um conselho. A situação que nós estamos vendo neste ano é levar reivindicações ao prefeito, ouvi-las e pautar datas para que ele cumpra algumas delas. É a única forma que nós vamos achar para que se cumpra com algumas reivindicações, seja elas o adicional à salubridade em cima de uma determinada faixa de salário, enfim. É o que nós encontramos de solução. E eu acho que é o que tem que ser feito. Eu sou radical também. Eu acho que muita conversinha eles vão enrolando, eles estão enrolando 1 ano e 3 meses para fazermos uma elaboração, analisarmos o regime jurídico, por exemplo. É só para matar tempo. Vou te responder. Isso acontece muito nos municípios pequenos. Agora, tem uma solução para isso. Tu tem que mostrar o tamanho que tu tem, tá? E a força que tu tem. Tem um município, vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu há 2 anos e meio atrás. Tem um município na região das Missões, foi criado o sindicato dos professores municipais, 70 sócios mais ou menos, e o prefeito não dava muita bola. E aí estava naquela questão do piso e tal. E aí o sindicato resolveu parar um dia. E ele deu risada. Mas nesse dia, e aí foi importante o amadurecimento e a conscientização, todos os professores pararam na frente da prefeitura, tá? Com cartazes, chamaram as 3 rádios Santo Ângelo, até RBS, tá? O prefeito tinha ido viajar lá de Brasília, eu sou assessor jurídico do sindicato, lá de Brasília ele me ligou, mas bicho, olha o que é isso, o que está acontecendo aí? Resultado, na semana seguinte ele mandou uma lei, alterou a questão do piso para os professores municipais. Depois ele não está cumprindo, nós estamos brigando na justiça, mas nós temos uma lei, né? Então assim, ó, tu tem que mostrar o tamanho que tem. Tu tem que negociar, tu tem que conversar, mas tu tem que mostrar para ele a tua força, o tamanho que tu tem. E às vezes é preciso tomar atitudes que nem essa, tá? Concordo contigo que muitas vezes conversando não resolve. Agora, se tu chutar o balde, resolve. Por quê? Porque ele sabe que daqui a 4 anos tem eleição. Ele sabe que tem uma opinião pública cobrando ele. Então, ele acaba se retraindo. Agora, enquanto tu não mostrar o teu tamanho, não adianta. Para ver o tamanho do município que quer, você punir primeiro o membro do cara, do sócio, porque a situação é a contrária. Para punir esses 2 lados, você tem que sindicato. Vou te dizer assim, ó, o servidor público tem que entender uma coisa: qual é o partido do servidor? Não, é o sindicato. Aqui tem os pessoal que tem assim, vai lidar, né? Eu gostaria de pegar um espaço aqui, doutora. Antes um pouco do nosso
Quero dizer um bom dia a todos. Eu sou vereador do município de Horizontina, também funcionário público. Quero dizer que todos vocês têm parte da representatividade dentro do sindicato. E esse sindicato não vai a lugar nenhum se não houver um acerto dentro de uma reforma administrativa, a participação dos vereadores também. É lá naquele plenário que é aprovado as leis. Nós aqui já estamos na segunda reforma administrativa. Uma teve o acompanhamento do sindicato e dos funcionários públicos. E essa sumiu, engavetaram, e infelizmente nós estávamos lá com nossos planos de carreira formados. E não foi para a Câmara de Vereadores. Estão fazendo outro. Duvido que ela venha. Digo assim, não vamos a lugar nenhum se nós não tivermos os vereadores na negociata, na criação da reforma administrativa. Não vai. Nós temos que estar lá sim. E isso está a prova de quando nós temos no nosso município gasto com a folha de pagamento 37%, houve um aumento do funcionário público agora e foi um ganho certo. O plano de carreira que se fala dos professores, não dá para nós esquecer que o professor também é um funcionário público e que ele sim tem que fazer parte dentro da reforma administrativa. Os senhores sabem, aqui nós temos funcionárias que são da parte educativa e ao mesmo tempo não fazem parte do plano de carreira do professor. Se exige hoje dentro do funcionário público a qualificação. Se existe auxiliar de enfermagem, que hoje ela fez um concurso lá atrás e que hoje, perante a lei, ela tem que ser técnica. E para isso ela volta para dentro da sala de aula e se forma. Aqui nós temos casos. Auxiliar. Só que foi cobrado de nós para nós voltar a estudar, porque esse cara quer ser extinto. Só que até hoje nós temos um salário desse tamanho, mas as obrigações nós temos, porque nós formamos e temos as obrigações. Disse bem o doutor aqui, quando ele falou que o funcionário público é a máquina, é o motor de uma administração. Concordo com ele. Só que para isso, nós temos que ser valorizados junto com os poderes, tanto o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós temos uma lei que deve ser criada e seguida. Vou te fazer uma perguntinha básica. Se não tem a participação dos vereadores, mas o projeto é bom, os vereadores votam contra ou votam a favor? O vereador vai votar a favor, com certeza. Pessoal, deixa eu tentar fazer uma mediação assim, muitas mãos levantadas aqui para ter. Mas isso que é o bom. É para isso mesmo que nós viemos, é para nós desafiar e para tentar elucidar as coisas. Eu só quero colocar aqui um viés para nós irmos agora, pedindo a licença de vocês, fazer o lanchezinho que o Sindicato de Horizontina, anfitrião, está patrocinando para nós. Já que nós vamos levar. Olha que boa notícia, hein? Mas eu quero aqui desafiar o seguinte, gente. Como trabalhadoras do Serviço Público Municipal, não vamos entrar na seara de sermos apolíticos. Nós temos que ter cuidado. Nós temos o direito. Agora, por outro lado, eu quase enxergo como dever de militarmos em partidos, sim. Porque nós acreditamos, nós somos aqueles que diretamente trabalham com o povo e acreditam. O que nós não podemos é colocar a viseira do partido dentro da entidade. Nós temos que mesclar. E aí nós enxergamos todos os bens tentando, não é só o sindicato dos municipais, é o sindicato
tal, é o conselho tal, os partidos se organizam para ter a maioria e para poder governar. Nós enxergamos no Congresso Nacional toda essa mala de partidos que vai junto para conseguir a governabilidade. Mas outra, nós temos que nos dar conta da importância que são os partidos. E se nós tivermos as entidades independentes com as cores partidárias que tem no município, dentro da direção, como nós temos lá em São Cristo, nós não tivemos dúvida. Eu, como presidente, o meu partido está administrando, nós falamos uma vez. Por quê? Porque no momento em que eu estou como presidente do sindicato, eu não estou militando no partido. Ali eu estou naquilo que o Eduardo colocava como sabedoria. O partido passa a ser a categoria. Mas se nós colocarmos aqui de estarmos fora, vai ser muito problemático. Outra, o diálogo nós temos que aprender. Isso não é de uma hora para outra. A sociedade funciona conversando. A sociedade se estrutura, o conjunto das leis é um processo de negociação. Então nós temos que pensar sobre isso. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade, eu apenas estou tentando ajudar aqui. E nós temos que pensar com muito carinho. Mas já tem outras perguntas, doutor Eduardo, para nós terminarmos. Só para nós fazer o contraponto, quando eu disse que o partido do servidor é o sindicato, eu digo que o meu primeiro partido é o sindicato. Eu tenho que pensar primeiro na minha profissão, na minha função, da onde eu vivo e da onde eu sustento meus filhos, certo? Agora, o processo democrático, ele é também pela participação política. Agora, como disse o colega lá, eu no meu município, eu não posso esquecer a questão do servidor em favor do meu partido, A, o B ou C. Eu tenho que ter presente que enquanto eu sou servidor, é ali que eu me insiro, é ali que eu vivo, é ali que eu trabalho, é ali que eu recebo, e eu tenho que buscar a melhora dessa condição. Eu posso até torcer com o Grêmio e com o Inter, mas eu não posso esquecer do meu trabalho. 10 minutos e temos mais 2 horas depois, pode ser? Sim. Vamos lá, mas vamos continuar conversando. Você conhecer? João Luiz Gonzaga não está vai confessar. Mas eu acho que ele está dando você de eu que quero dizer que está certo. Enquanto que ele envolver esse pessoal, que faz o projeto chegar na hora. Tem que uma maneira que eles aquela história de questão de direção é óbvio que o vereador se não quer agora tem que olhar o secretário até isso aí porque hoje numa atividade que acontece lá na atividade do evento o magistério e o profissional dele o profissional do magistério hoje com a força dele e que obrigou a fazer também
Eu, por sinal, tenho educação básica. E hoje nós estamos durante a serventa técnica geral, que é o que nós estamos querendo mudar. Fazer o serventa, merendeira, a merendeira existe, com a função e o curso do IFET para merendeira. É a serviço auxiliar que passa a ser Como é que vai?